O sol nascia timidamente no céu de São Paulo, enquanto Jorge já estava de pé, pronto para mais um dia de trabalho. Ele era um homem simples, batalhador, que fazia de tudo para garantir o sustento e o bem-estar de seu filho Miguel, um garoto de apenas 10 anos, cheio de sonhos e vontade de aprender. A vida nunca foi fácil para os dois. Desde que a mãe de Miguel faleceu, Jorge precisou assumir sozinho todas as responsabilidades da casa. Ele trabalhava como pedreiro durante o dia e entregador à noite, enfrentando jornadas exaustivas para manter as contas pagas e, mais importante, garantir que o filho tivesse tudo o que precisasse. Apesar da rotina cansativa, Jorge nunca descuidava de Miguel. Todos os dias fazia questão de acordá-lo com carinho. "Bora, campeão! O mundo não espera!" disse ele, abrindo as cortinas do pequeno quarto onde Miguel dormia. O menino resmungou um pouco, se espreguiçando antes de abrir os olhos. Ele sabia que seu pai era firme, mas sempre amoroso. Depois de um banho rápido, Miguel se vestiu com o uniforme da escola e foi direto para a cozinha, onde Jorge já preparava o café da manhã. "Pai, posso pôr leite condensado no pão hoje?" pediu o garoto animado. "Se a gente começar o dia com muito açúcar, você vai dormir na aula, hein?" brincou Jorge rindo. Mesmo com a rotina puxada, Jorge sempre priorizava a alimentação do filho. Naquele dia, preparou um lanche especial. 2 sanduíches de queijo e presunto, uma maçã bem vermelha, uma barrinha de chocolate e um suco de laranja natural. Ele sempre se orgulhava de mandar um lanche caprichado para o filho, garantindo que Miguel nunca passasse fome na escola. Antes de sair, Jorge colocou a lancheira dentro da mochila do menino e fez um gesto que repetia todos os dias. Apertou levemente os ombros do filho e olhou em seus olhos. "Vai lá, meu filho. Presta atenção nas aulas e nada de fazer bagunça, hein?" "Pode deixar, pai." Miguel sorriu e saiu apressado, pegando o ônibus escolar. Jorge ficou observando a van sumir na esquina, satisfeito por saber que, apesar de todas as dificuldades, seu filho estava bem alimentado e protegido. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. O dia de trabalho de Jorge foi puxado. O sol escaldante tornava o serviço de pedreiro ainda mais cansativo. Mas ele não reclamava. Tudo o que fazia era pelo bem de Miguel. Ao fim da tarde, chegou em casa exausto, mas feliz por finalmente poder descansar e passar um tempo com o filho. Assim que abriu a porta, ouviu um barulho vindo da cozinha. Era Miguel, mexendo no armário com pressa. "Opa, já chegou?" disse o menino, surpreso ao ver o pai. Jorge olhou para a mesa e viu o prato do filho cheio de comida, como se ele não tivesse comido o dia todo. "Eita, filho, tá com essa fome toda?" perguntou, estranhando a cena. Miguel, de cabeça baixa, começou a comer rápido, quase desesperado. "Ué, você não comeu seu lanche na escola?" insistiu Jorge, agora mais atento. O menino hesitou por um segundo, mastigando devagar. "Comi, mas fiquei com fome depois." A resposta foi rápida demais, como se Miguel tentasse encerrar a conversa o mais rápido possível. Mas Jorge não era bobo. Nos dias seguintes, a mesma cena se repetiu. Miguel chegava da escola e corria para a cozinha, devorando o que via pela frente. Isso não era normal. No começo, Jorge pensou que podia ser fase de crescimento. Crianças costumam sentir mais fome em certos períodos, mas algo o incomodava. Se Miguel estava com tanta fome assim, por que não comia o lanche inteiro na escola? Foi aí que ele começou a observar outros sinais estranhos. Miguel, que sempre adorava falar sobre o colégio, agora evitava o assunto. Quando Jorge perguntava como foi o dia, o menino respondia apenas normal e logo mudava de assunto. E o mais estranho, quando Jorge perguntava diretamente sobre a comida, Miguel ficava nervoso, desviava o olhar e tentava sair da conversa. Aquilo não fazia sentido. A fome exagerada, o silêncio sobre a escola, a resposta evasiva sobre a comida. Jorge sentiu um aperto no peito. Tinha alguma coisa errada acontecendo, e ele estava
determinado a descobrir o que era. Jorge não era um homem paranoico. Ele acreditava no filho e sempre tentava dar espaço para que Miguel se sentisse confortável para conversar. Mas desta vez, algo estava errado. Os sinais eram claros demais para ignorar. Naquela noite, Jorge sentou-se no sofá, pensativo. Ele não queria pressionar Miguel, mas também não podia fingir que nada estava acontecendo. Depois de refletir, decidiu começar sua investigação da forma mais simples possível, verificando a lancheira do filho antes e depois da escola. Na manhã seguinte, Jorge acordou cedo como sempre e preparou o lanche de Miguel com o maior cuidado. 2 sanduíches frescos, uma banana, um chocolate pequeno e um suco de caixinha. Dessa vez, antes de entregar a mochila para o filho, ele abriu a lancheira e decorou exatamente como os itens estavam organizados. Aqui está, campeão. Hoje tem chocolate, hein? Mas nada de comer primeiro, viu? Brincou, tentando manter o tom leve. Miguel riu, pegando a mochila. Pode deixar, pai. Jorge observou atentamente enquanto o menino saía, notando um detalhe que não tinha percebido antes. Assim que pegou a mochila, Miguel ficou tenso. Sua expressão mudou por um breve momento, mas ele logo disfarçou e saiu apressado. Aquela reação só reforçou o que Jorge já suspeitava. Ele estava escondendo alguma coisa. O dia passou arrastado para Jorge. O trabalho no canteiro de obras parecia interminável. Ele tentava se concentrar, mas sua mente estava em outro lugar. A cada pausa pegava o celular e olhava o relógio, contando as horas para a chegada de Miguel. E quando finalmente chegou em casa, ficou de olho em cada movimento do filho. Miguel entrou pela porta, cabisbaixo, desviando o olhar. Mal cumprimentou o pai e foi direto para a cozinha, como sempre. Mas desta vez, Jorge foi mais rápido. Ei, campeão! Esqueci de olhar sua lancheira hoje cedo. Vamos ver se comeu tudo. Miguel paralisou. Na hora, ele segurava a mochila nos ombros sem saber o que fazer. Pai, não precisa. Eu joguei fora a embalagem no recreio. Mas Jorge já tinha pego a lancheira. E quando a abriu, estava completamente vazia. Mas algo não fazia sentido. O lanche não parecia ter sido comido de forma normal. Não havia farelos, nem o restinho do suco, nem a casca da banana. Era como se o lanche nunca tivesse sido tocado. Jorge olhou diretamente para Miguel. Filho, você realmente comeu isso tudo? Miguel desviou o olhar, segurando as alças da mochila com força. Sim. Jorge respirou fundo. Ele conhecia o filho bem o suficiente para saber que ele estava mentindo. E naquele momento, ele teve certeza absoluta. Alguém estava pegando a comida de Miguel. Mas quem? E por quê? A partir daquele dia, ele não descansaria até descobrir a verdade. Jorge passou a noite em claro. Ele não conseguia aceitar a ideia de que alguém pudesse estar pegando a comida de Miguel. Por quê? Ele imaginou vários cenários. Talvez outro aluno estivesse roubando a comida do filho, ou talvez Miguel estivesse dando o lanche para alguém que passava fome. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava o medo que o menino demonstrava ao falar sobre isso. Jorge sabia que o problema era maior do que parecia. Na manhã seguinte, ao ver Miguel saindo para a escola, ele tomou uma decisão. Iria até o colégio naquela mesma tarde para entender o que estava acontecendo. No final do expediente, Jorge limpou as mãos sujas de cimento e pegou sua moto, dirigindo direto para a escola de Miguel. Ao chegar, foi recebido pela diretora, Dona Célia, uma senhora de óculos grandes e olhar severo. Seu Jorge não esperava vê-lo por aqui. Aconteceu alguma coisa? Jorge respirou fundo e foi direto ao ponto. Eu tô preocupado com meu filho, Dona Célia. Ele chega em casa faminto todo dia, mesmo eu mandando o lanche completo. Ele se recusa a falar sobre isso. Algo está errado. A diretora franziu a testa. Isso é estranho. Não recebemos nenhuma reclamação dele. Mas eu quero saber se algum professor ou aluno percebeu algo.
Tem alguma forma de descobrir? Dona Célia pensou por um momento e então chamou a professora de Miguel, Priscila, que ensinava português. Ela entrou na sala e sorriu ao ver Jorge, mas sua expressão ficou mais séria ao ouvir a questão. Olha, seu Jorge, o Miguel é um ótimo aluno, mas agora que o senhor falou, percebi que ele nunca come o lanche no recreio. Como assim? Jorge estreitou os olhos. Eu sempre vejo os alunos sentados juntos comendo, mas o Miguel, ele costuma ficar afastado e quando alguém pergunta, ele só dá um sorrisinho e muda de assunto. Aquilo fez o coração de Jorge apertar. E ninguém nunca viu ele com a lancheira? Na verdade, um dia uma aluna comentou que viu Miguel jogar algo no lixo antes do recreio, mas não sei o que era. Jorge fechou as mãos em punho. Por que Miguel jogaria fora a comida se ele chegava tão faminto em casa? A professora hesitou por um instante e então disse algo que arrepiou Jorge da cabeça aos pés. Tem mais uma coisa, seu Jorge. Eu percebi que Miguel parece um pouco desconfortável perto do professor Cláudio. Jorge congelou. Quem? O professor Cláudio de matemática. Ele é novo na escola. Nunca tivemos nenhuma reclamação sobre ele, mas notei que Miguel sempre evita contato visual com ele e sempre fica inquieto nas aulas dele. Nó se formou no estômago de Jorge. Vocês acham que esse professor pode estar envolvido nisso? A professora não respondeu de imediato. Eu não posso acusar ninguém sem provas, mas acho que o senhor deveria conversar com Miguel. Jorge assentiu. Ele não precisava de mais nada para saber que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Ele saiu da escola com a mente fervendo. Se Miguel tinha medo de um professor, se estava evitando comer na frente dos outros e chegava faminto em casa, isso só podia significar uma coisa. Alguém estava controlando a comida do seu filho. E Jorge iria descobrir quem era. Jorge saiu da escola sentindo o sangue ferver. A ideia de que um adulto, um professor, pudesse estar ameaçando seu filho o deixava em choque. Ele tentava manter a calma, mas a imagem de Miguel chegando em casa faminto e assustado fazia sua raiva crescer. Ele não podia agir por impulso. Se confrontasse o professor sem provas, poderia ser ignorado pela escola ou, pior, dar tempo para que ele cobrisse seus rastros. Jorge precisava ser inteligente. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Jorge sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando para o vazio. Ele repassava tudo. O filho chegava com fome, apesar de levar comida. Nunca comia com os colegas. Jogava a comida fora ou simplesmente desaparecia no recreio. E o mais importante, ficava nervoso perto do professor Cláudio. Jorge sentiu um aperto no peito. O filho dele estava sofrendo calado, e ele não iria permitir isso. Foi então que uma ideia surgiu. Se Miguel não falava a verdade falaria por ele. Na manhã seguinte, Jorge acordou mais cedo e pegou um pequeno gravador de áudio que usava em alguns trabalhos. Era um dispositivo discreto que cabia na palma da mão e poderia captar sons de dentro da mochila. Ele testou rapidamente. Funcionava perfeitamente. Antes de sair para a escola, Miguel apareceu na cozinha, esfregando os olhos de sono. Bom dia, pai! Jorge deu um sorriso leve e preparou a lancheira como sempre. Mas, desta vez, além do lanche, colocou o gravador no bolso da mochila de Miguel, sem que ele percebesse. Ele se abaixou e arrumou a mochila do filho com cuidado. Vai lá, campeão! Hoje o lanche está reforçado, hein? Valeu, pai! Miguel pegou a mochila e saiu. Jorge ficou na porta observando, seu coração batendo forte. Se alguém estava tomando a comida do seu filho, hoje ele descobriria. Jorge passou o dia inteiro inquieto. No trabalho, não conseguia se concentrar. Ele checava o relógio a cada 10 minutos, esperando a hora de Miguel voltar. O tempo parecia arrastado, como se o universo estivesse testando sua paciência.
Então, finalmente, ouviu o barulho da chave na porta. Miguel chegou, largando a mochila no chão e indo direto para a cozinha, como sempre. Jorge tentou agir. Naturalmente. Oi, filho, como foi o dia? Normal. Mas Jorge não prestava atenção na resposta. Seu olhar já estava na mochila do filho, onde o gravador estava escondido. Ele esperou Miguel subir para o quarto e, com o coração disparado, pegou a mochila e foi direto para o escritório. Tirou o gravador, plugou no computador e apertou o play. Os primeiros minutos eram barulhos normais da escola. Alunos conversando, cadeiras arrastando, professores chamando a atenção. Mas então, quando o áudio chegou na hora do recreio, uma voz grave ecoou pelo fone. Muito bem, Miguel, você sabe o que fazer. O coração de Jorge despencou no peito. Era um homem falando, um adulto. Entrega logo e não faz. Cena. O barulho da lancheira sendo aberta. A respiração de Miguel ficou pesada. Posso pelo menos ficar com a maçã hoje? A voz do menino saiu trêmula. Houve um silêncio. Depois, a voz do homem disse friamente: come rápido e cala a boca. Você sabe as regras. Jorge tremeu de raiva. Agora não havia dúvidas. O professor Cláudio estava roubando a comida do seu filho, e ele pagaria caro por isso. Jorge ficou em silêncio por alguns instantes, encarando a tela do computador. O áudio ainda ecoava em sua mente, a voz fria e autoritária de um homem tirando o lanche do seu filho. O tom de medo de Miguel, pedindo pelo menos para ficar com a maçã. A raiva subiu como um incêndio em seu peito. Que tipo de monstro faz isso com uma criança? Ele sentiu vontade de marchar até a escola naquele instante e arrancar respostas do professor Cláudio. Mas ele sabia que não. Podia agir no calor do momento. Se fosse com raiva, poderia arruinar tudo. Ele precisava ser estratégico. Aquele gravador não era só um pedaço de plástico e fios. Era uma prova. E Jorge sabia que, com isso em mãos, poderia derrubar aquele homem. Jorge não era um homem rico nem poderoso, mas ele sempre acreditou em uma coisa: ninguém pode calar um pai que luta pelo seu filho. Ele ouviu o áudio várias vezes, anotando cada detalhe. O tom de voz do professor, o som da lancheira sendo aberta, a respiração pesada de Miguel. Ele sabia que aquela gravação não só provava que Cláudio estava pegando a comida do seu filho, mas também mostrava a intimidação psicológica. Miguel não estava simplesmente obedecendo. Ele estava com medo, e isso Jorge nunca iria perdoar. O próximo passo era claro. Ele precisava levar isso para a diretora. Mas antes, ele queria ver a reação do próprio professor. No dia seguinte, Jorge não foi trabalhar. Ele já sabia onde queria estar, dentro da escola de Miguel, com a gravação pronta para ser ouvida. Ele vestiu uma camisa social e um jeans. Queria parecer calmo e racional, para que ninguém achasse que ele estava sendo apenas um pai revoltado. Quando chegou à escola, foi direto à secretaria. Quero falar com a diretora, agora. A secretária, assustada com o tom firme dele, chamou Dona Célia imediatamente. Ela apareceu minutos depois, ajeitando os óculos. Jorge, o que houve? Ele fechou a porta da sala da diretora e pousou o gravador na mesa. Eu sei o que está acontecendo com meu filho. E você vai ouvir agora. A diretora franziu a testa, mas colocou os fones no ouvido e deu play no áudio. Jorge observou cada detalhe da expressão dela. Primeiro, ela ficou séria. Depois, seu rosto empalideceu. E então, quando chegou no trecho, come rápido e cala a boca, você sabe as regras. Ela arquejou e cobriu a boca com as mãos. Ela tirou os fones lentamente e olhou para Jorge. Isso é muito grave. Mais grave do que vocês imaginavam. E agora, Dona Célia? Vai continuar esperando ou vai fazer alguma coisa? A diretora levantou-se da cadeira com pressa. Esse homem vai responder por isso. Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Chame o professor Cláudio na minha sala, agora. Jorge sentiu um arrepio na espinha.
O confronto estava prestes a acontecer, e ele não deixaria Cláudio escapar dessa. O silêncio na sala da diretora era sufocante. Jorge manteve os braços cruzados, sentindo a raiva pulsar em suas veias. Dona Célia estava de pé, nervosa, esperando a chegada do professor Cláudio. Poucos minutos depois, a porta se abriu. O homem entrou com a postura relaxada, como se não soubesse o que estava acontecendo. Vestia uma camisa social clara e um relógio dourado no pulso. Tinha aquele ar autoconfiante, o tipo de pessoa que acha que nunca será pega. "Me chamaram?" ele perguntou com um leve sorriso. Dona Célia apontou para a cadeira. "Sente-se, professor Cláudio. Temos um assunto muito sério para tratar." Ele olhou para Jorge rapidamente, parecendo intrigado, mas sentou-se sem contestar. "Aconteceu alguma coisa?" Jorge não respondeu. Apenas apertou o botão do gravador e deu play. A voz do próprio Cláudio preencheu a sala. "Muito bem, Miguel, você sabe o que fazer. Entrega logo e não faz cena. Come rápido e cala a boca. Você sabe as regras." Cláudio ficou pálido. Ele tentou esconder a reação, mas Jorge viu o momento exato em que a segurança no olhar dele desapareceu. A diretora encarou Cláudio com uma expressão de puro nojo. "Você quer nos explicar isso, professor?" Cláudio forçou um sorriso. Isso está sendo tirado de contexto." Jorge bateu a mão na mesa, fazendo a diretora se assustar. "Você acha que eu sou idiota? Você mandou meu filho ficar calado. Você roubou a comida dele." O professor tentou manter a compostura, mas estava claramente desconfortável. "Eu nunca roubei nada. Eu apenas estava tentando ensinar um valor importante aos alunos." Dona Célia estreitou os olhos. "Que tipo de valor, Cláudio?" Ele engoliu seco, percebendo que não tinha saída. "Algumas crianças desperdiçam comida, enquanto outras passam fome. Eu só estava redistribuindo o que sobrava." Jorge se inclinou sobre a mesa, próximo o suficiente para que Cláudio sentisse sua presença. "Meu filho não te deu permissão para pegar nada. Você fez isso à força." O professor desviou o olhar, incapaz de encarar Jorge. Dona Célia suspirou fundo e pegou o telefone. "Eu não preciso ouvir mais nada. Você está suspenso imediatamente e a escola abrirá um inquérito disciplinar para avaliar seu caso." "Dona Célia, por favor." Cláudio tentou argumentar. "Saia da minha escola agora." O homem levantou-se devagar, tentando manter a dignidade, mas Jorge viu em seus olhos. Ele sabia que estava acabado. Quando Cláudio saiu da sala, Jorge finalmente respirou fundo. Dona Célia voltou-se para ele. "Eu sinto muito pelo que aconteceu com Miguel. Eu garanto que tomaremos todas as providências." Jorge assentiu, mas para ele só havia uma coisa importante: garantir que seu filho nunca mais passaria por isso. Ele pegou o gravador e se levantou. "A justiça começou a ser feita, mas eu ainda não terminei." Jorge sabia que aquele professor merecia mais do que uma simples demissão. Ele não ia deixar isso morrer ali. Ele ia levar essa história para as autoridades, e o nome de Cláudio nunca mais ficaria limpo. Jorge saiu da escola sentindo um peso sair de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, a indignação ainda queimava dentro dele. Suspensão não era o suficiente. Aquele homem manipulou e intimidou seu filho, fez Miguel sentir medo todos os dias. E quantas outras crianças poderiam ter passado por isso sem ninguém saber? Não, isso não ia acabar assim. Assim que chegou em casa, Jorge pegou o celular e fez 2 ligações importantes. Primeira, para um amigo advogado explicando a situação e pedindo orientação sobre como denunciar Cláudio formalmente. Segunda, para uma jornalista de um portal local, conhecida por expor casos de injustiça e abuso de poder em escolas. Em poucas horas, a notícia começou a rodar. Professor é afastado após denúncia de intimidação e roubo de comida de alunos. A reportagem trazia o áudio gravado como prova, a história de Miguel e os relatos de outras crianças que também haviam sofrido.
mas nunca tiveram coragem de falar. Foi um choque para toda a comunidade escolar. Pais começaram a questionar, professores ficaram indignados e a diretora não teve escolha a não ser acionar as autoridades. Poucos dias depois, Cláudio foi formalmente investigado e processado. Jorge conseguiu o que queria: justiça. Depois que tudo aconteceu, Miguel demorou um pouco para entender que estava realmente seguro. Na primeira semana sem Cláudio, Jorge percebeu que o filho ainda olhava para os lados no recreio como se estivesse esperando alguém aparecer e tomar seu lanche de novo. Mas aos poucos, isso foi mudando. Um dia, enquanto preparava o café da manhã, Jorge viu algo que fez seu coração se encher de orgulho. Miguel pegou a lancheira, sorriu e balançou ela no ar. "Tô levando meu lanche todo de volta hoje, hein, pai?" Foi a primeira vez que ele brincou sobre isso. Jorge riu e bagunçou os cabelos do filho. "E ninguém vai te tirar. Nada nunca mais, campeão." Naquela noite, enquanto assistiam TV, Miguel olhou para o pai e deu um sorriso tímido. "Pai, obrigado." Jorge olhou para ele, confuso. "Pelo quê?" O garoto respirou fundo. "Por não ter desistido de mim." O coração de Jorge apertou. Ele puxou o filho para um abraço apertado e disse com a voz firme: "Nunca, meu filho, nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você." Miguel sorriu, encostando a cabeça no ombro do pai. E Jorge soube, naquele momento, que não importava o que acontecesse no futuro. Seu filho sempre poderia contar com ele. Miguel voltou a ter paz, e Cláudio pagou pelos seus atos. A justiça foi feita. Mas a história de Jorge e Miguel deixa uma lição importante. Nunca ignore os sinais de uma criança. Muitas vezes, o medo faz com que elas se calem. E cabe a nós, como pais, proteger e lutar por elas. Se você acha que essa história precisa ser contada para mais pessoas, deixe seu comentário e compartilhe. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima.